aqui. Então, se cair, só retornar. Bom, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem. A gente teve uma visão bem mais positiva nesse módulo, né? No geral, a parte da execução das tarefas do questionário foi muito bem, vocês foram muito bem. Eu vou apresentar alguns resultados aqui, tá? Mas eu queria colocar algumas coisas, porque depois a gente vai dar continuidade. E me preocupa algumas pessoas o tempo de conclusão, ou que não tem feito ainda a tarefa do módulo 1, tá? Mesmo o módulo 1 tendo sido encerrado, as tarefas continuam todas abertas para ser entregue, tá? Então, se você não fez algum questionário, alguma pergunta no módulo 1, aproveita esse tempo que você tiver, prazo. Se você já encerrou o módulo 2 e a gente vai só iniciar o módulo 3 a partir da segunda-feira, aproveitem esse tempo para poder concluir as tarefas que estão pendentes, tá? Não, o prazo que a gente tem hoje, a gente faz o encerramento com questões de dúvidas, com a apresentação do conteúdo, tá? A entrega dele ele fica aberta até a nossa abertura do módulo 3, tá? Que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 3 da tarde. Então, até lá, o prazo, as tarefas todas continuam liberadas para ser entregue, sem nenhum ônus, tá? E as do módulo 1 já estão encerradas, mas ainda é a possibilidade de fazer a entrega delas. Elas vão aparecer como pendentes ou entregas como atraso, mas isso, no geral, não é a intenção onerar, e sim a gente estipular alguns prazos para que fique esclarecido o nosso cronograma sem muita perda, tá? Eu vou, de novo, apresentar aqui um PPT, então eu vou pedir para vocês prestarem atenção na minha tela nesse momento. A gente vai iniciar essa videoconferência com dúvidas e encerramentos desse módulo, tá? O módulo que é o Conhecendo Chromebook. A gente vai revisitar um pouco aqui os objetivos do módulo 2, tá? Que é conhecer as vantagens do uso do Chromebook na sala de aula. Então, a gente tentou levar alguns documentos e algumas informações básicas, inclusive do equipamento que vocês têm em mãos, tá? Eu fui buscar qual o equipamento, ele me forneceu todas as informações que precisava para que pudesse levar para vocês exatamente a máquina que vocês têm, tá? Os Chromebooks, eles têm diversas versões, diversos níveis de dispositivos, né? Assim como qualquer outro computador. Então, a gente buscou levar para vocês as informações o mais correto, o mais próximo possível que vocês poderiam ter da máquina que vocês vão fazer o uso, vocês têm em mãos e que vocês vão fazer uso dentro da sala de aula, tá? Então, acredito que esse objetivo a gente tenha conseguido, foi muito esclarecedor, e na resolução dos testes foi observado que vocês, e mesmo nos comentários, que vocês conseguiram compreender bem essa parte do objetivo, tá? Conhecer o funcionamento e diferenças entre o Chromebook e os PCs e notebooks, né? Ou seja, levar para vocês que ele é um computador diferenciado, que ele é uma máquina que traz alguns recursos diferenciados e que ele necessita de uma abordagem diferenciada para ser trabalhada, tá? Eu acho que com o tempo, no decorrer da formação, espero que vocês deem continuidade no uso dele, que vai ser muito importante, principalmente para quando vocês forem fazer o papel de multiplicadores, tá? Conhecer o sistema operacional Chrome OS, isso é algo que é um pouco mais complicado de fazer dentro das características, né? A gente tentou deixar claro as informações sobre o Chrome OS ser basicamente um sistema operacional bem leve, que tem a função de navegação,
mas é preciso que vocês naveguem, que vocês explorem. Eu vou conseguir pegar um Chromebook para poder mostrar para vocês aqui no decorrer dessa videoconferência um pouco sobre essas questões, tá? E aí entrar nesses dois méritos que a gente vai, dos objetivos que a gente vai tentar sanar aqui nessa videoconferência. A exploração dos recursos de acessibilidade do Chromebook, tá? Eu vou demonstrar para vocês onde que acessa esses dispositivos e como vocês vão ter que habilitá-los. Essa etapa, vocês só vão conseguir realizar com o Chromebook em mãos. Então, aqueles cursistas que ainda não conseguiram, eu não sei se todos já conseguiram estar em posse da máquina, aqueles que não conseguiram, por favor, vão atrás, porque essa parte acaba impossibilitando se vocês não têm o Chromebook em mãos. Esse recurso vai ser muito importante, principalmente na área de multiplicação, quando vocês forem a fazer o uso disso com os alunos, tá? Ele vai poder solucionar muitos problemas que a gente acaba encontrando. E o mesmo sobre o Chromebook no uso do carrinho, que eu vou dar uma explanação um pouco melhor aqui no videoconferência, porque também é algo que necessitaria a gente estar em vias com o carrinho e observar, e olhar, e tocar, mas isso a gente vai tentar sanar para que vocês entendam qual é a função dele e como que a gente pretende passar a partir daqui. Eu vou passar rapidamente agora, como sempre, sobre as notas dos testes, tá? A gente teve uma média muito boa dos que entregaram até o momento, eu acredito que foram 30 quando eu gerei os gráficos, tá? A gente está com uma média de 9,03, então vocês foram, no geral, muito bem. As dificuldades acabaram ficando bem divididas, tá? Entre os entendimentos, então poucas pessoas erraram poucas coisas, então mesmo as notas que não gabaritaram foram, vocês podem observar, poucas pessoas que erraram, normalmente uma pessoa errou uma coisa diferente, tá? Então, sobre as afirmações sobre o Chrome OS, e sobre as vantagens do Chromebook, tá? Algumas pessoas tiveram algumas dificuldades, mas foram bem pontuais e algumas coisas muito que pode ser, inclusive, uma questão de interpretação. A sequência de botões, ou as teclas de atalho, eu sei que é uma dificuldade muito grande que a gente acaba tendo logo quando a gente começa a mexer no Google Chrome. Isso foi bem tranquilo, ao meu ver, vindo dos testes. Acredito que vocês conseguiram, ao menos, entender onde encontrar essas respostas, e isso já é um bom caminho para que no uso dessa máquina vocês se adaptem a esse tipo de questão, tá? Isso daqui também sobre os Chromebooks serem obrigatoriamente só funcionarem conectados à internet, né? A internet, ela é um limitador de alguns recursos, mas ela não é um limitador do uso do Chromebook, tá? Então, assim como qualquer máquina, é lógico que estar conectado à internet ajuda em muitos quesitos, mas ele não é o limitador. Sobre a conta institucional, né, o limite do Google Drive, isso tem, quando a gente está falando sobre a discussão do Chromebook como uma ferramenta para a educação dentro da escola, né, e a gente preza bem isso, essa questão do Chromebook ter o Google Drive ilimitado. Então, essa conta institucional de vocês, o Drive é ilimitado, então vocês podem alimentá-lo da maneira, o quanto vocês acharem necessário, tá? Pode colocar vídeos, imagens, trabalhos, porque ele é totalmente ilimitado. E sobre alguns aplicativos, que também tem uma explanação nesse mesmo documento, do que não faz parte do G Suite para a educação, né? Somente o Vault, que é um aplicativo de controle de senhas e controle de gastos de cartões corporativos e coisas nesse sentido, que não faz parte do G Suite para a educação, tá? Aqui eu quero abrir um adendo com vocês, eu vou até parar, que é falar justamente sobre
sobre como anda a apresentação de vocês a participação de vocês dentro do sala de aula. A gente teve uma melhora muito grande nessa semana, tá? Foi visto que muitas pessoas que estavam com atraso conseguiram depois acessar e responder, ou aqueles que tinham respondido de uma maneira assim, não tão satisfatória, muitos retornaram com um trabalho muito bom, tá? Eu só quero mostrar para vocês um pouco disso. Ainda hoje a gente vai enviar um relatório para a equipe da SEDUC para poder mostrar, apresentar esses dados, tá? Aqui a gente tem todas as tarefas que foram disponibilizadas, né? E todas as notas e as tarefas que foram executadas, tá? Então, dá para ver que dentro das atividades 2, da tarefa 2, mesmo com esse prazo, ainda tem bastante gente sem realizar a tarefa. E a gente tem muitas pessoas que estão muito abaixo aqui é uma porcentagem do rendimento. Eu só ocultei aqui os nomes para que não ficasse expondo ninguém no momento, porque isso é algo que a gente vai falar pontualmente com cada um de vocês. Mas a gente tem pessoas que ainda não realizaram nada, tá? Acessaram, a gente consegue visualizar todo o histórico de acesso de vocês, tá? Então a gente sabe quando acessou, quando deixou de acessar, mas não participaram da tarefa efetivamente, tá? Ou pessoas muito baixas que realizaram uma tarefa, deixaram de realizar outras. Então, eu quero que vocês se atentem a isso. A gente conseguiu aumentar uma média, a gente está com uma média bem abaixo. Aqui a gente está com uma média menor de 50%, só essa semana já deu um up bem bacana, tá? Mas lembrando que, porque ainda está aberto essas duas tarefas, tá? Porque como eu não atribuí nenhuma nota, isso aqui ainda está pendente. Mas se a gente atribuir uma nota, ele já baixa bastante, tá bom? Então, lembrando que vocês têm ainda o prazo, mas que é importante que vocês participem, tá? Vocês realizem isso no prazo pedido. Eu acho assim, eu sei que tem toda uma questão de administração de tempo, a gente está tentando ministrar isso de uma maneira mais positiva para auxiliar vocês, mas a gente precisa que vocês se organizem para disponibilizar o tempo necessário para fazer essas tarefas, né? Como eu disse, depois eu vou dar uma explanação um pouco melhor sobre o módulo 3, mas a partir desse módulo 3, as atividades começam a ficar um pouco mais intensas, tá? A gente vai precisar de um pouco mais de atenção de vocês na execução desses trabalhos. A gente praticamente vai ter somente parte prática, então é uma tarefa todo dia para ser realizada. As tarefas são curtas, são tarefas que a gente dá um prazo máximo para que vocês realizem ela, assim, de 1h30, 2 horas, para realizar essa tarefa, caso você encontre uma grande dificuldade, tá? Mas, em média, se demora de 15 a 20 minutos para fazer as tarefas que são postadas. Então, eu quero que vocês, mais uma vez, a gente está aberto para qualquer problema, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no WhatsApp diretamente, se é algo imediato, se você só tem aquele tempo, professor, eu só estou nesse momento aqui fazendo a tarefa, me manda mensagem no WhatsApp para a gente tentar solucionar essas dificuldades, para que a gente não abaixe essa porcentagem, tá? Isso é muito importante para que a gente tenha um bom resultado nessa parte dos multiplicadores, para que a gente consiga escalonar isso de maneira adequada, tá bom? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Então, retomando aqui a apresentação com vocês, né? Eu vou abrir agora com vocês alguns pontos importantes para serem discutidos, tá? Um deles é o uso do carrinho, tá? O que é? Eu quero explicar. Ayla, tranquilo, né? Como eu disse, assim, o prazo ele está aí justamente para que vocês tenham tempo e
e que vocês consigam se organizar para realizar, tá bom? Então, a gente tem o prazo ainda aberto, né, como eu disse. Minha maior preocupação é justamente, como eu disse, as pessoas que não fizeram ainda nada nem do módulo 1, tá, que estão atraso com o módulo 1, porque, como eu falei, a gente tem uma tendência de cada vez colocando, a gente vai fazer que nem o Covid agora, a gente vai fazer uma curva de ascensão de conteúdos para poder, depois a gente vai baixar de novo para poder se organizar e ter esse tempo, mas a gente precisa acelerar um pouco nessa conclusão para que a gente dê um momento nessa curva, porque senão vai chegar um momento agora no módulo 3, por exemplo, que vai ter mais conteúdo, módulo 3 e 4, que são os que tem mais conteúdo, e aí eu já sei que vai vir uma demanda de dúvidas um pouco maior e de dificuldades, tá? E isso vai fazer com que a gente não consiga dar atenção a essas problemáticas do módulo 1 e 2 tão assertivamente, tá? A gente vai estar focando mais nesses outros módulos. Gente, eu só vou dando continuidade, aí depois vocês vão mandando as perguntas aqui no chat. Hoje eu, infelizmente, não consegui ninguém para me acompanhar, mas aí por isso que eu estou tentando responder de imediato para não ficar acumulado, tá bom? Flávia, pode fazer sim as impressões dos materiais, tá? É só abrir. Os materiais, tem alguns materiais que têm direito autoral, sim, tá? Mas os que têm direito autoral, eu já coloquei lá os direitos autorais que eram pedidos. Fora isso, não tem. Os materiais que não estão com direito são de propriedade nossa, do Instituto Paramitas, tá? Então, vocês podem usar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Para poder fazer o uso desse material, ok? Bom, vamos lá. Eu quero falar do carrinho com vocês. Então, o que é esse carrinho do Chromebook, tá? A ideia é o seguinte, que as escolas elas vão ter, normalmente é uma média de 30 a 40 Chromebooks por escola, e a gente sabe que isso não necessariamente, nesse primeiro momento, vai atender a todos os alunos de uma vez. Então, para que tenha uma facilidade de uso, para que não fique vinculado e preso a um local ou algum recurso, o que o Google disponibiliza? O uso dos carrinhos, tá? Os carrinhos, eles são, assim, muito próximos a esse, acredito. Lênio depois pode até falar um pouco melhor sobre os equipamentos como estão sendo produzidos e adquiridos, mas eles são muito similares. Eles têm um espaço para armazenar os Chromebooks. Nesse espaço, eles têm já a ligação do carregador, tá? Então, você já conecta ele no carregador e o carrinho em si, você tem uma outra saída, você liga ele na tomada. Então, o carrinho conectado, você consegue carregar todos os 30, 40 Chromebooks ao mesmo tempo dentro dele. Então, toda vez que ele estiver armazenado e parado em algum local, o carrinho ele vai estar carregando esses equipamentos. Então, você não tem toda aquela preocupação de pedir para carregar ou de garantir a bateria. Isso garante que, pelo menos, como a gente tem nos Chromebooks uma bateria que ela é autônoma durante muitas horas, ela garante que, pelo menos durante um dia letivo, ele fique com a bateria ok. Então, terminou o dia na escola, coloca os Chromebooks nesse carrinho e ele já fica carregando para o outro dia para estar com a bateria carregada para o seu uso. Fora isso, você consegue transportar essa quantidade de equipamentos por todo o espaço da escola, né, ou por grande parte do espaço da escola que está disponível. Isso permite que você leve esses equipamentos a qualquer ambiente. Vocês podem levar para o pátio, vocês podem levar para a quadra de esportes, vocês podem levar para a cantina, ou qualquer ambiente que você tenha um espaço adequado, ou que você consiga ter uma conexão, que a rede chegue dentro da escola, ele está te possibilitando esse uso. Tá? Então, você não precisa ficar preso à sala de aula, tá bom? Eu acho que isso é uma vantagem muito bacana. A gente consegue ter algumas vertentes das disciplinas. A gente sabe que, às vezes, acaba ficando
sempre de fora, né? Você vê o professor de educação física, a professora de artes, algumas matérias acabam ficando sempre muito fora do uso dos equipamentos ou das tecnologias. Isso possibilita que o professor de educação física faça uma atividade, leve os Chromebooks para a quadra e consegue, não sei, filmar os alunos fazendo atividade e fazer alguns dados e criar uma tarefa que eles respondam no formulário e façam a interação, tá? Se vocês conseguirem ir explorando o Chromebook, ele tem muitos recursos similares a um tablet mesmo, né? A própria possibilidade de virar ele a 180 dá uma amplitude para a câmera muito bacana. E ele tem alguns recursos que eu vou mostrar para vocês agora, que são muito legais, tá? Eu só vou pegar o meu Chromebook só um minutinho. Pedro, eu vou Oi? aproveitar enquanto você prepara o Chromebook aí, só para fazer dois esclarecimentos aqui. Lógico. Teve uma pergunta aí que perguntaram se precisava imprimir, se poderia imprimir o material. Vou só complementar a tua resposta. Poder imprimir pode. Só que a gente está entrando numa nova cultura, justamente mostrando que não há necessidade da impressão de determinados materiais. Você está ali com um drive que ele permite ele tem uma capacidade limitada de armazenamento de materiais. Você vai aprender aí junto com essa formação que esse material ele vai estar disponível em qualquer equipamento. Então, basta você acessar a conta de qualquer equipamento e vai ter acesso a ele. Então, vai ter realmente a necessidade de impressão. Aí você vai começar a questionar. Você mesmo vai começar a questionar a respeito disso. Uma outra questão, uma outra colocação que o pessoal fez aí foi quanto aos carrinhos de poder levar de uma escola para outra. Não vai haver necessidade disso, tá certo? A pretensão é que todas as escolas recebam um kit de acordo à capacidade, de acordo à quantidade de alunos que tem matriculado. Então, dependendo da quantidade de alunos, a escola recebe 1, 2, 3 carrinhos com 35 notebooks cada um desses carrinhos, tá certo? Ao longo do tempo aí a gente vai ter uma conversa com os diretores, o secretário ele vai organizar também essa logística, e aí a gente vai ter um momento com vocês para poder explicar como é que vai ser essa distribuição entre as escolas, tá bem? Pronto, certo. Eu vou encerrar a participação por essa gravação e só vou fazer uma nova apresentação aqui. Tá? Com outra conta. Eu vou continuar, eu vou desabilitar. Pronto. Microfone da outra máquina. Opa, cuidado com eco, hein? Todos me escutam? Bom, vamos lá. Eu estou compartilhando aqui a tela do Chromebook e eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades um pouco mais pontualmente, acho que para ajudá-los a observar de uma maneira mais efetiva, tá bom? Deixa eu ver aqui como que está a minha apresentação.
Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Ah, tá. Pronto. Pronto, agora entrou. Certo, vamos lá. Então, essa daqui é a parte principal do Chromebook, tá? Esse meu Chromebook, assim como o de vocês, ele é gerenciado, tá? Então, para eu acessar, para ter acesso a essa conta, eu tenho que aceitar os trâmites de gerenciamento, nesse caso, na minha conta institucional. Tá? Então, isso significa o quê? Se vocês lembram dos quesitos de segurança, quando a gente colocou o documento sobre isso, esse gerenciador ele consegue localizar esse Chromebook. Então, assim, o gerente, que nesse caso acaba sendo eu mesmo, mas eu consigo localizar todas as máquinas que são gerenciadas por essa conta. Então, todos os Chromebooks que têm acesso, eu consigo saber exatamente onde ele está através do GPS, tá? Então, se tem algum problema, por exemplo, a gente tem uma questão muito complicada quando a gente lida com escola pública, que é o quê? É o aluno pegar essa máquina, o professor está distraído com 30, 40, o aluno coloca, naquela loucura, coloca um computador desse. Eu estou olhando para minha tela, achando que minha câmera está ligada aqui, mas não está, só está aqui, no Chromebook. Então, vamos lá. Então, a gente coloca... O aluno coloca isso na mala e leva embora, tá? O que o gerente consegue fazer? Eu consigo saber que esse Chromebook, assim que ele saiu de uma área de cobertura que está estipulada pela escola, eu bloqueio esse computador. Então, ele não vira mais nada além de um peso de papel, tá? Então, eu desabilito qualquer função de uso dele. Então, eu só consigo liberar ele através do acesso com essa conta gerenciada. Então, para acessar a primeira vez, o primeiro login dele, quando eu liguei, o computador chegou novo, eu tive que acessar ele. Que se eu sair vai parar de compartilhar. Mas eu tive que fazer o login e acessar essa conta gerenciada, tá bom? Como que ele funciona? Ele é basicamente um navegador, tá? O meu iniciador aqui, segundo vocês, ele localiza qualquer dispositivo. E ele está muito similar e muito parecido com essa nova versão do Chromebook com o funcionamento de um celular, tá? Então, como ele está compatível com o Android nessa nova versão, eu tenho diversos aplicativos aqui que são exatamente o mesmo para o uso do celular, tá bom? Então, eu consigo localizar da mesma maneira, como se eu estivesse abrindo o menu do meu celular. Então, quando eu quero fechar o meu inicializador, então se eu quero procurar alguma tarefa aqui, eu só vim aqui na pesquisa e eu procuro, ou achar algum arquivo meu, tá? Ele só tem como se fosse uma janela de busca do Google, que você busca todas as informações que tem dentro do seu Chromebook, tá? Ele não ele não tem muita memória. Eu acredito, se eu não me engano, o Chromebook de vocês é igual a esse que eu tô aqui, que ele tem 32 GB de espaço. Então, isso é um espaço relativamente pequeno, né? A mesma coisa que a gente tem hoje em alguns celulares. Tem celulares que tem mais do que isso. Então, é importante vocês saberem que tudo que a gente for salvar dentro dessa máquina dificilmente vai ficar por muito tempo, tá? Porque, imagina, você salvou alguma coisa nessa máquina, uma outra pessoa vem aqui e vai utilizar, ela não tem acesso a esse espaço. Só que ela pode pedir para liberar espaço, e isso vai fazer com que esse material vá sendo substituído, tá bom? Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha navegação. Então, eu entro com o meu navegador como se fosse a parte de gerenciamento. Tanto que, quando eu venho aqui e peço para entrar nas minhas configurações, as configurações principais que vão abrir, a primeira configuração que ele vai vir é uma configuração igual à configuração do meu Chrome, tá? Do meu navegador do Chrome. Tá vendo? Que é uma configuração que é gerenciada, que vai estipular o que eu posso ou não baixar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês. E eu tenho alguns dispositivos que eu vou conseguir configurar, tá bom? Bota a etiqueta de cada fábrica, no caso. Uhum. Quando aí diz, você quer me encontrar em tal lugar,
A senhora não vai encontrar, porque eu fabrico há 22. Obrigado, Lisandro. Achei que estava fazendo uma pergunta. Então, dando continuidade. Então, a gente pode fazer aqui os acessos. Eu consigo deixar alguns aplicativos salvos aqui. Como no caso aqui, o Chrome, o Gmail. Então, quando eu clico aqui no Gmail, ele vai automaticamente abrir uma janela de qual? Do meu e-mail padrão, que é o que está logado aqui. Então eu só consigo entrar com esse e-mail, não consigo acessar meu e-mail pessoal? Não. Dependendo das configurações, a conta de professor, você consegue definir isso, você consegue gerenciar, e aqui, ó, fazer um gerenciamento das suas contas. E acessar também com a sua conta pessoal, tá? E fazer essa navegação. Mas o principal, toda vez que você for fazer alguma coisa com o navegador, com as contas Google, ele vai primordialmente abrir com a sua conta padrão, tá? Então, se eu pedir para abrir um documento Google, ele vem com a minha conta gerenciada. Eu posso criar com outra conta, com a minha conta que não é essa? Posso clicar aqui e pedir para abrir. Só que ele vai sempre primordialmente abrir com essa conta. Por isso que é importante, como eu disse lá naquele início, vocês sempre verificarem qual é a conta que está logada aqui, tá bom? Quando for navegar. Para baixar novos aplicativos, essa versão que já tem conexão com o Android, você acessa o Play Store do mesmo jeito que a gente acessa no celular, tá? Você abre aqui e você tem o acesso aos mesmos aplicativos que vão funcionar da mesma maneira que no seu celular. Então, isso trouxe uma vantagem e uma gama de dispositivos e de funções muito grande, tá? Para o Chromebook. Então, a gente parou de depender de coisas que eram feitas somente para o Chromebook e conseguiu agora mesclar as duas coisas, tanto o Chromebook como as coisas para o celular Android estão ativas, tá bom? Agora vamos ao que interessa mais nesse momento. Então, para eu fazer as configurações, como que eu vou saber? Ele tem recursos muito bons de acessibilidade. Tá? Como que eu vou ter acesso a ele? Se tiver no padrão, como está no meu aqui, ele já vai ter o botãozinho aqui de acessibilidade, assim como quando a gente puxa aquele menu de tela do celular para baixo, que aparece aqueles menus mais básicos, tá bom? Aqui eu tenho o controle de volume, eu posso determinar a configuração do áudio, onde que vai ser a saída, mesmo com fone de ouvido conectado, como eu estou aqui, eu posso mudar essa saída e vai continuar com o fone, e eu não preciso ficar tirando, colocando fone, que a gente sabe que desgasta essa entrada. Desculpa, só deixa eu responder aqui. Screenbook, a gente tem acesso ao Play Store? Sim, a configuração, a nova versão, ele já te dá acesso ao Play Store, tá? Sim, Leandro, é possível, mas isso está em beta teste, tá? Eu até tenho aqui, ó, eu vou mostrar esse terminal aqui. É um aplicativo que você baixa, eu vou mostrar na configuração como que vocês podem usar, que o aplicativo para usar o Linux, tá bom? Ele cria uma conta, ele ainda está em beta teste, por exemplo, ele está fazendo algumas ligações, mas hoje eu só consigo rodar o que for Linux aqui dentro dessa plataforma. Então, toda vez que eu precisar usar algum aplicativo que eu baixei em Linux, eu tenho que abrir a plataforma e pôr para ele rodar aqui dentro, tá? Isso porque ele está em beta. Mas já está sendo atualizado, e como o Chromebook é atualizado automaticamente, assim que essas mudanças forem acontecendo, ele vai atualizar automaticamente, eles estão querendo fazer justamente assim, que rode normalmente qualquer coisa do Linux, até porque o Chrome OS ele é baseado no sistema Linux, né? Ele é também aberto e ele é baseado no sistema Linux. Então eles querem fazer essa mescla, tá bom? Flávia, tá? Depois a gente pega isso pontualmente e eu mostro para vocês como, se você não está encontrando essa opção do Play Store, eu vejo com vocês para ver se precisa atualizar a versão, alguma coisa assim, tá bom? Mas tem essa opção do acesso, sim, ok? E como que a gente vai ver essas configurações? Vamos lá.
A gente vem abrir aqui, ó, toda vez que a gente quiser abrir qualquer um desses espaços que a gente clica, ele vai abrir essa opção. A gente vai vir aqui, ó, em configurações. Tá? E aqui nas configurações a gente vai ter algumas opções para ativar, tá? A rede, o Wi-Fi, que a gente pode buscar, ou fazer uma conexão direta. O Bluetooth também, normalmente eu deixo ativado. Por quê? Porque eu vinculei esse Chromebook com o meu celular, tá? O celular corporativo, para poder ter uma questão de segurança. Então, um ativo, toda vez que eu vou acessar ou ligar meu Chromebook, eu preciso estar junto com o meu celular próximo. Tá? Isso evita. É uma questão de segurança. Como eu levo ele para muitos lugares, para a escola, etc., ele não é algo que ele fica. Eu não consigo delimitar, não posso delimitar uma região para esse Chromebook. Então, eu vinculo ele ao celular. Então, toda vez que eu ligo ele, ele tem que estar com o meu celular uma certa distância para poder ele estar ativado. Tá? Isso é um recurso do Chromebook. Aqui, Leandro, o que você perguntou é o Linux, tá? A ferramenta do Linux eu posso executar tudo aqui, tá bom? Você pode baixar, instalar o beta e visualizar. Para ir para a questão da acessibilidade, gente, eu só vou. Depois a gente pode retomar várias coisas sobre o Chromebook durante a exploração de vocês durante o curso. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês me peçam. Eu só vou avançar um pouco para mostrar as ferramentas de acessibilidade, tá? Então, quando a gente abre aqui as configurações, a gente vem aqui no avançado e ele vai ter algumas coisas para estipular, tá? Organizado data e hora, tudo isso normalmente é já preparado pelo administrador de TI, como os Chromebooks vão abrir. Tá o idioma e entrada, se quiser alterar. A pasta de arquivos, tá bom? Que ela fica normalmente já vinculada ao Google Drive que está conectado, então toda vez que alguma conta conecta institucional nesse Chromebook, ele já vincula ao Google Drive, mas isso eu posso desabilitar, mas isso também eu só consigo fazer porque eu estou como administrador, tá? Sem ser administrador eu não consigo. A configuração das impressoras, que tem naquele manual que eu mostrei para vocês, onde a gente faz a configuração deles aqui para imprimir, tá bom? Adicionar a impressora, tem todo o passo a passo de como adicionar uma impressora online, ou se colocar o cabo USB, isso daí vem automaticamente, tá bom? E a questão da acessibilidade. Aqui, por exemplo, ó, eu posso habilitar ou desabilitar. Agora eu desabilitei de aparecer, ele não aparece mais aqui no meu menu. Agora eu venho aqui, eu habilito, ele volta a aparecer no meu menu padrão, tá bom? E aí vocês têm que vir aqui em gerenciar as atividades de acessibilidade. Um recurso que é muito bem conhecido, que é o Chromevox, tá? Ele é bem famoso pelo Google Chrome. O que ele é? Ele é um feedback falado de toda a tela. Então, quando eu ativo ele, ele vai fazer agora toda a leitura da minha tela, tá bom? Então, toda vez que eu fizer algum movimento ou algum apontamento, desculpa, acabei desabilitando, para algum lugar, ele vai pronto. Se eu for apertando o Tab e for mudando, ele vai fazendo as alterações. Tá? E ele vai dizendo, além daqui da legenda, eu não sei se tá indo a voz para vocês do Chromevox, vocês estão escutando? Não, né? Eu acho que com esse tipo de apresentação eu não consigo colocar. Mas ela vai falando junto comigo, aquela vozinha do Google. Ah, tá bem baixinho? Ah, certo. Então eu vou tentar ficar quietinho para ver se vocês escutam. Conforme eu vou apertando o Tab, ela vai dando a descrição exatamente o que está ali escrito aqui em cima.
Eu vou tirar o meu fone de ouvido aqui para ver se ela entra para o fone. Eles escutam. Só um minuto. 99%. Abrir configurações de exibição do dispositivo. Botão de subpaginar. Abrir as configurações de aparelho. Melhorou? Link. Personalizar o tamanho do texto. Ótimo. Então, isso daqui para deficiente muito bacana, tá? Mas ele é bem completo. Então, cada ação que eu for fazer, ele vai ler e vai dar a descrição. Então, a gente que não é deficiente visual e está vendo e está clicando, cada clique que a gente está colocando aqui, cada movimento que a gente faz do mouse, ele vai ativar. E isso acaba sendo um pouco complicado. Então, ele tem um público específico. Agora, sim, se a gente tem alguma dificuldade para leitura ou algum problema, a gente tem essa opção aqui que é o selecionar para ouvir, tá? Depois a gente vai entrar aqui nas configurações, mas o que ele é? Ele habilita um botãozinho aqui embaixo, ó, que eu posso colocar ele através do atalho, né, que é aquele pesquisar, aquela lupazinha, e essa ele ativa, ou eu clico aqui nele, e o que eu faço? Eu vou selecionar só o que eu quero que ele leia. E agora eu acho que ele vai ler. Vou ficar quietinho para ver se vocês escutam. Conseguiram escutar? Pedro, tá sem o som, viu? Não tá saindo não, tá ok? Ixi, então calma aí. Ó, eu vou colocar de novo. Vou selecionar aqui a área e vou selecionar o que eu quero que ela leia, tá bom? Configurações da conversão de texto em voz. Exibição. Usar modo de alto contraste. Ativar lupa de tela cheia. Ativar lupa em área fixa. Abrir configurações de exibição do dispositivo. Pronto. Então, quando eu estou navegando aqui no Chrome, se eu entrar aqui em qualquer parte, eu não estou conseguindo fazer uma leitura da pesquisa, sei lá. Eu seleciono ele aqui e ele vai fazer a leitura da parte que eu estou querendo observar, ou que eu não estou entendendo. Aproximadamente 313 milhões resultados, 0,57 segundo. Resultados da pesquisa. Dicionário. Pesquise uma palavra. Pesquisar. Ouvir. Pesquisa. Substantivo feminino. Se não for, se já deu, ó, venho aqui selecionar, parar de ouvir. Então, esse é um recurso muito legal que tem, que é o selecionar para ouvir. E eu posso fazer algumas configurações nele aqui, tá? Eu posso escolher se ele vai ter um plano de fundo escuro, eu posso escolher a voz que ele vai usar. É lógico que dá para baixar depois outros tipos de voz. Se a gente colocar alguma voz do Chrome em outra linguagem, a gente sabe que isso pode... Ele lê, só que ele lê com aquele sotaque bem carregado, mas às vezes é engraçado, mas sempre é vantajoso. Tá? Deixa eu pôr meu fone de novo, porque senão fica fazendo eco aqui e eu não consigo compreender. Então, esse daqui é o ativar para selecionar, e você pode deixar ele como um recurso ativado do Chromebook, tá? Então, aqueles alunos que tiverem alguma dificuldade para leitura, ou precisar de ajuda, ele simplesmente clica aqui, seleciona o que ele quer ler, tá? E pronto. E eu posso pedir para ele fazer a leitura da tela toda, se for o caso, do mesmo jeito que o Chromebook, sem ele precisar, está totalmente ativado, tá? Eu venho aqui nas configurações de conversão de texto em voz, que são esses dois dispositivos, esses dois aplicativos. Sim. André, em inglês, é só vir aqui, tá? Quando você ativa o selecionar para ouvir, você vem aqui na abrir as configurações, tá? Aí aqui na configuração você pode escolher a linguagem que você quer, que a voz vai falar.
E aí sim, quando você coloca em inglês, a pronúncia fica a correta, né? Tá bom? E aqui você faz algumas configurações sobre esse texto, sobre essa voz, tá? Então a velocidade, tá falando muito lento, muito devagarzinho, eu consigo aumentar a velocidade, eu consigo diminuir a velocidade. O tom da fala, se ele vai ficar um tom mais baixinho, se ele vai ficar um tom mais alto, tudo isso também vai depender das características que você quer. E o padrão de voz aqui, tá? Deixa eu colocar para vocês verem, por exemplo, ó, eu escrevo qualquer texto aqui. E eu peço para reproduzir. Olá, professores, sejam bem-vindos. E aí eu vou controlando aqui, ó, a velocidade. Se eu quiser deixar mais rápido. Olá, professores, sejam bem-vindos. Que não fique ideal, ou... Olá, professores, sejam bem-vindos. O tom. Olá, professores, sejam bem-vindos. Ou mais grave. Olá, professores, sejam bem-vindos. Tá bom? E eu posso mudar, alterar aqui o nome. Se for falar a palavra em português, se ele for ler o dispositivo em português, por exemplo, ele vai vir com sotaque. Olá, professores, sejam bem-vindos. Tá? Mas ele vai ler. Agora, algumas palavras, algumas línguas latinas não ficam tão estranhos. Agora, se a gente colocar uma língua que não é latina, fica bem estranho. Olá, professores, sejam bem-vindos. A gente acaba não conseguindo compreender muito bem. Então, é importante manter essas configurações, tá? Então, essa é uma configuração para os deficientes que vocês podem, de acessibilidade, vocês podem deixar configurado. Quando a gente está falando com outros tipos de deficiência visual, que não é total, a gente tem alguns recursos que mostrei no exemplo lá do vídeo de abertura. Um é o alto contraste, tá? Aqui você deixa todas as partes que estão selecionáveis em contraste muito alto, então toda vez que eu seleciono alguma coisa, ele vai deixar totalmente o que for clicável, ele vai deixar totalmente destacado, tá? Isso ajuda a pessoas que têm dificuldade de identificar cores ou alguma coisa nesse sentido. Eu posso ativar a lupa de tela cheia, ou seja, essa lupa eu consigo deixar até 2 vezes, e aí ele vai só aproximando o mouse e vai dar um zoom. Esse caso aqui, ele não aumenta só a letra, tá? Ele deixa uma lupa geral. E eu posso aumentar em diversas vezes, dependendo do grau que tiver a pessoa, tá? Ou ativar a lupa em uma área fixa. O que ele vai fazer? Ele vai determinar uma pequena área, que é aqui em cima, tá vendo? E ele vai ativar essa lupa. Então, conforme eu vou navegando, ou eu vou mexendo, ele vai conseguir, e ele vai dando um zoom somente na área, no ponto onde o meu mouse vai estar em cima. Isso permite... Isso permite que eu consiga configurar. Eu consigo configurar aqui também a quantidade de vezes que ele vai estar, esse zoom, tá? Isso ajuda eles nessa entrada. Aqui a resolução de tela, tá? A gente coloca aqui o tamanho de tela. São configurações padrões que a gente consegue colocar. Orientação. O modo noturno, a gente consegue, inclusive, configurar... Eu acho que não aparece aí para vocês. Ele aparece um filtro, principalmente quando a gente mexe à noite ou quando já está muito tempo mexendo no computador, ele dá uma sensação de descanso na vista, tá? E a gente consegue deixar ele programado, por exemplo, por hora, pôr do sol, nascer do sol, que ele vai fazer mais ou menos uma análise por horário, ou personalizar de que horas a que horas eu quero que ele fique ligado, ok? No caso, aqui, nunca nesse momento, tá? Aqui também algumas configurações de aparência. A gente pode colocar os temas de navegação. Isso aqui são configurações básicas de aparência do Chromebook, tá? Mais uma vez, como eu disse, assim, ó, são configurações que a gente faz direto do próprio Chrome OS, do próprio navegador Chrome, tá bom? Então, como que ele vai aparentar nessa
nessa parte, tá bom? E a gente tem agora as opções de mouse e teclado, tá? Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, gente, para não atrasar muito vocês do horário. Ativar tecla aderente. O que é tecla aderente? Sabe aquela tecla que a gente acaba pressionando? Por exemplo, o Chromebook ele não tem botão esquerdo e direito, né? Ele só tem um botão. Mas para a gente fazer aquela função do botão direito, a gente tem que clicar o Alt e clicar. Aí ele aparece como se fosse o botão direito sendo clicado, com as opções. Tá? Do mesmo jeito. Clico o Alt, qualquer lugar que eu for clicar, com o botão direito, ele aparece as opções. Quando eu coloco esse botão aderente, o que acontece? Quando eu clicar 2 vezes no Alt, ele já vai deixar aqui, ó, ele já aparece, ó, o botão já está como se tivesse clicado, eu não preciso ficar segurando. Então, toda vez que eu clicar, ele vai estar supondo que o Alt está clicado. Aí eu clico uma terceira vez, ele saiu aqui da areazinha que ele estava. Tá bom? Então, essa tecla aderente é isso. Qualquer tecla que eu apertar 2 vezes, rápido, ele entra nesse modo aderente. Ó, agora eu pus o Ctrl. Eu clico uma terceira e ele sai. Pesquisar, ó, ele entrou no modo aderente. Clico uma terceira, ele sai, tá bom? Ativar o teclado de tela, tá? Esse teclado de tela ele vai aparecer aqui, um teclado virtual. Você, o teclado virtual é padrão, não sei o que, sim, só que ele tem algumas opções do teclado virtual que são bem interessantes. Além de ter a parte do teclado aqui, que o aluno pode visualizar às vezes mais fácil, ele tem a opção de você escrever, tá? Então, essa opção de escrever aqui, ele consegue fazer a tradução do que você estiver colocando, tá vendo? Aí ele aparece ali a minha opção. Olá, e ele vai escrever. Pesquisar, por exemplo, AC. Ele vai e já vai fazer a inscrição. Se eu quiser, não é isso, ele vai fazer a alteração. Tá? Ele habilita também a possibilidade de você escrever através do áudio. Então, enquanto você ativar o microfone, enquanto eu for falando, o texto vai sendo digitado. Tá? Ele é bem calibrado, mas existem alguns pontos que ele precisa ser pensado antes de usá-lo. Por exemplo, a pontuação. Vírgula. Ponto. Ponto e vírgula. Tá vendo? Ele nem sempre identifica. Então, tem que ser pensado como você vai ver e sempre observado que se o que você está escrevendo, que o que está aparecendo escrito, desculpa, é o que você está querendo escrever. Ok? Clicou aqui, ele desativa. Certo? Eu quero tirar o meu mouse, eu venho aqui, ó, nesse símbolozinho embaixo e clico. Ok? Vamos voltar aqui a acessibilidade, gerenciar recursos de acessibilidade, teclado e mouse. Aqui, vou deixar desabilitado também. O ativar ditado é o mesmo recurso, só que eu já deixo ele salvo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir um arquivo de texto, ou mesmo aqui na pesquisa Google e eu tô com preguiça de escrever, eu clico aqui, ó, ditado. E ele começa a escrever o que eu tô falando. Opa. Desculpa. Ok. Ditado, começa a escrever o que eu estou falando. Ele tem um prazo. Depois que eu paro de falar, ele desliga automaticamente, tá? Então, assim que eu ligo ele e ativo, ele tem um tempo para poder funcionar. Pronto, desativou, tá? Sim, funciona tanto teclado virtual quanto aqui no microfone. Então, se eu habilitar aqui, ó, o meu ditado,
Eu consigo colocar assim. Teste do teclado virtual. Ele desligou. Agora vamos lá habilitar o teclado virtual mesmo. Quando está escrito. Aqui, ó. A mesma função. Eu consigo clicar aqui nele com o mouse. Tá? Eu consigo colocar na opção de escrita com o mouse. E eu consigo habilitar o uso do microfone, tá? Nesse caso do teclado virtual, ele fica habilitado enquanto eu for falando. Então, quando eu for trabalhar com um texto longo, que eu vou digitar e só vou ter que ir corrigindo depois as pontuações ou alguma coisa que tiver diferente, é melhor eu usar esse do teclado virtual, ok? Porque ele não para. Eu paro de falar. Ele só entende que aquele texto todo que eu falei não era o que eu queria. Eu paro, ele salva. Eu paro aí. Pronto, salvou. Certo? Pronto. Acho que respondi o que estavam perguntando. Então, essa função também é muito legal, do ditado virtual e do teclado, tá? Eu posso, esse daqui do destacar o foco do teclado quando ele mudar, tá? Então, por exemplo, assim, ó, esse daqui é bem bacana para aquelas pessoas que ficam muito perdidas quando a gente está navegando, tá? Então, quando eu deixo ele destacado, toda vez que o teclado for mudar de local, por exemplo, eu vou colocar o teclado aqui para escrever, ó. Ele vai me mostrar, ó, o teclado está aqui para escrever. Se eu mudar ele de lugar, eu vou falar assim, olha, o teclado está funcionando em qualquer lugar. Para você não correr o risco de escrever alguma coisa no lugar errado. Tá? Isso acontece muito quando a gente está. Então, aqui assim, ó, documento sem título. Normalmente, quando a gente vai nomear, eu quero nomear aqui, e aí depois eu começo a escrever e aparece aqui. Ou quando eu colo. Vem no cabeçalho. Ah, não, não era aqui, é aqui. Ele vai sempre destacar o espaço que eu for tá com o teclado. O mesmo vale aqui o discurso, o cursor de texto, tá? Discurso, ó, desculpa. O cursor de texto. Ele sempre vai indicar aonde que ele está aparecendo. Texto, texto, texto. Você vai vir para cá, se eu vou navegar, tá? Ele sempre vai ter esse aviso de onde está. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente pede para ajustar aqui, ó, você coloca onde você quer, quais as teclas que você quer que elas habilitem. Então, é só que você pode configurar, por exemplo, como a configuração do teclado é diferente, você pode falar assim, eu quero que o meu pesquisar, na verdade, seja o Ctrl. Eu quero que o meu Alt, na verdade, ou aqui, ó, por exemplo, ó, o Caps Lock, pesquisar vai virar o Caps Lock. Pronto, eu não preciso mais ficar colocando pesquisar mais o abrir janela para poder habilitar o Caps Lock. Eu só deixo ele direto. Tá? Mas aí você pede a função do pesquisar. Tá bom? Alguns atalhos. Configuração de idioma de entrada, tá? Eu tô quase certeza que o teclado de vocês já é um teclado em português, então manter aqui o BR. Mas caso, por exemplo, assim, a tecla que você esteja apertando no teclado não corresponda ao que você está escrevendo, é só vir aqui e procurar. Aí você muda aqui a opção de entrada do teclado, tá? Se for em inglês ou português de Portugal, mas eu tenho quase certeza que de vocês é em português brasileiro, ok? Algumas coisas de destaque. O mouse, a mesma coisa, essas opções de destaque. Então, por exemplo, assim, ó,
Se você não está com o botão funcionando, ó, cada um segundo, quando eu arrasto, quando ele para, ele vai clicar automaticamente. Eu posso colocar múltiplos cliques, clicar e arrastar, ampliar, mas é sempre assim, ó, com um clique, botão direito ou com o botão esquerdo, tá? Isso daqui, ele é útil, por exemplo, se teve algum problema no mousepad, se o botão não está funcionando, é uma maneira de você aumentar a sobrevida do uso, tá? Então esse aqui, ó, a cada um segundo, toda vez que eu paro, ele clica sozinho. Eu não gosto desse recurso, particularmente enquanto ele está funcionando, tá? Ele é um recurso que eu acredito que seja para ser usado em um momento que você está com uma dificuldade muito grande, tá? Eu posso aumentar o tamanho do cursor, então, para a gente nunca perder, tá? Posso deixar ele no tamanho padrão ou sempre no tamanho grande. Então, ele vai ficar bem grande aqui, ó, para vocês poderem nunca perder onde que o mouse está. Ou eu posso destacar ele quando ele estiver se movendo, tá vendo? Ó, enquanto ele está parado, ele para. Eu comecei a mexer o mouse, onde que está o mouse? Eu começo a mexer, ó, ele destaca e aparece para poder visualizar. A mesma coisa aqui, as configurações. Você vai configurar cor, se ele vai arrastar com toque, se ele vai ativar com toque, todas as configurações do touchpad, que é esse mouse que a gente tem já acoplado, você consegue fazer essas configurações. Tá? E para finalizar, o áudio e legendas, tá? Você pode habilitar as legendas. Essas legendas elas vão aparecer em alguns aplicativos específicos, tá? Como o YouTube ou como uma apresentação do Google Apresentações, ele fica salvo, tá? Você consegue editar essas legendas ou você consegue colocar essas legendas em uma descrição de imagem, inclusive, e descritores de vídeo. Quando a gente for falar do YouTube, aí eu vou usar bastante esse recurso com vocês, que tem uma tarefa para vocês criarem uma legenda. Então, para pessoas que têm problema de visão, não conseguem assistir o vídeo, você pode, por exemplo, descrever toda a cena e deixar salvo. Então, enquanto o vídeo estiver rodando, você tem uma voz que vai ditando o que está acontecendo naquele vídeo. Então, isso é muito bacana para a parte de inclusão, tá? A gente vai trabalhar bastante isso daqui. Eu vou mostrar para vocês essa ferramenta porque ela é muito interessante, tá? Aqui são aqueles problemas de audição. Às vezes a pessoa não tem problema de audição em um ouvido só. Então, você editar os alto-falantes para ser mono ao invés de estéreo, para não atrapalhar a identificação dos sons daquele aluno, e reproduzir o som na inicialização é quando você liga o computador, ele sempre ligar, tá? Esses são as coisas básicas que tem de acessibilidade do Chromebook, que já estão embutidas. Pessoal, o Pedro teve um probleminha aí com a conexão, mas ele já está se articulando para retornar, viu? Vamos aguardar só um instantinho, tá bem?
Oi, gente, desculpa, eu acabei caindo aqui na rede, deu um pico de energia. Tanto que eu caí das duas contas. Desculpa, viu? Eu vou retomar aqui. Vocês chegaram a ver todo o fechamento, né? Ótimo. Deixa eu só entrar aqui pelo outra máquina para eu poder concluir a gravação, senão depois. Pronto. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela só para mostrar para vocês de novo como que vocês vão acessar a parte de acessibilidade para vocês poderem explorar, tá bom? Estão vendo minha tela todos? Ótimo, vamos lá. Então aqui, na navegação, vocês vêm aqui nesse menu, no canto superior no reloginho. Se não tiver aqui o botão de acessibilidade já habilitado, vocês vêm aqui em configurações. Aqui vocês podem mexer nas configurações dos seus Chromebooks. Agora eu vou até deixar o Lênio em uma situação aí um pouco difícil, mas vocês podem editar aqui, porque qualquer coisa o Lênio depois arruma, né, Lênio? Tranquilo, vocês podem explorar, né? Pode sim, Pedro. O pessoal pode explorar à vontade. E, inclusive, isso é bem interessante. Não tenham medo de bagunçar o equipamento, não. Ótimo. Se tiver qualquer problema, volta lá, a gente reconfigura ele tranquilamente, tá certo? Tem coisa mesmo que a gente só aprende mexendo, e é com erros e acertos que a gente vai conseguindo dominar o equipamento, vai ganhando confiabilidade e aí vai ganhando forças aí. Tá Com bom? certeza. Podem ficar à vontade, usar da forma que achar conveniente. Tem que mexer em tudo mesmo, mexer em tudo que for possível. Aí, gente. Então vocês podem explorar aqui, clicar, conectar os dispositivos, ver o que vocês conseguem. Professor Leandro, se eu quiser ver aqui o Linux, o beta, pode testar o beta que vai ser bem bacana. Então vamos lá. Então entrou aqui na configuração, vocês vêm aqui no avançado, e aqui embaixo tem a opção de acessibilidade. Aí, já recomendo vocês deixarem habilitado, porque se deixar habilitado, qualquer recurso que vocês quiserem habilitar ou desabilitar, vocês cliquem aqui, a maioria deles já aparece aqui, tá vendo? A lupa, o modo de contraste, o ditado, já habilita aqui ou não, tá bom? Selecionar para ouvir, tá? Você quer explorar eles mais a fundo? Vem aqui no gerenciar recursos. E aqui você pode habilitar ou desabilitar o Chromevox, tá? Para vocês verem até que ponto ele vai ser útil ou até que ponto o selecionar para ouvir vai ser de maior utilidade para vocês, tá bom? E explorar todos os recursos que aqui tem, ok? Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu vou sair aqui desse daqui e vou voltar para o meu. Vamos lá, pessoal, ficou alguma dúvida a respeito dessas pontuações que a gente colocou? Alguém quer falar? Fazer alguma mais pergunta? Pedro, só complementando aqui, eu acho que dúvidas você provocou muitas aí agora, mas a intenção é exatamente... Pedro, você está falando, seu áudio não está ouvindo, calma aí. Pedro, está me ouvindo agora? Agora sim. Dúvidas eu acho que você provocou muitas aí agora, e a intenção é justamente essa. Sim. Né? Despertar a curiosidade no pessoal e mexendo no equipamento o máximo possível, sem medo de desconfigurar, não se preocupem quanto a isso. Qualquer desconfiguração que fuja do controle, fala comigo, a gente, se for possível, acessa remotamente, faz a correção. Sim, sim. Então, leva lá na secretaria, a gente reorganiza aí para vocês. Então, a intenção é realmente disponibilizar, a intenção foi disponibilizar o equipamento para vocês para utilizarem da melhor maneira possível, tá bom? E as dúvidas, elas precisam surgir mesmo, tem que ir mexendo, bulindo, aí vai surgindo dúvida. Com certeza. A gente tem trabalho para isso, vai ser um prazer enorme conseguir resolver a vida de todo mundo aí, tirar as dúvidas de todo mundo. Ótimo. E vamos aprender juntos também, né? Porque nem tudo a gente está familiarizado com o uso no dia a dia, depende muito do perfil de cada usuário. Então, eu estou vendo aqui muita gente que trabalha já com
com a educação especial muito empolgado com os recursos que estão disponíveis aí. E existe uma outra infinidade de recursos disponíveis para as várias áreas, para a educação infantil, para o Fundamental 1, o 2, o EJA. Então, vocês vão, ao longo do tempo, descobrindo quais são as ferramentas mais interessantes para uso no dia a dia. E a gente está aqui para isso, para poder auxiliar vocês, tá bem? Tá certo. Obrigado, Lene. Eu só quero agora mostrar para vocês o cronograma do fechamento, porque, como eu disse, a partir agora desse módulo, a gente vai começar Agora, na abertura do módulo 3, a gente vai ter agora no dia 11, tá? Também o mesmo link, o mesmo horário, tá? A gente tenta até às 16, tá, gente? Eu juro que eu vou tentar cumprir esse horário à risca nas próximas. Qual é o cronograma? Esse cronograma, eu quero já deixar um adiantamento para vocês, mais ou menos como que vai funcionar, porque agora a gente vai lidar diretamente com os aplicativos, tá? Então, ele vai exigir um pouco mais de tempo e dedicação de vocês nesse sentido. Então, para não ficar muita coisa num dia só, o que eu fiz a divisão aqui? Os conteúdos, a maneira que eles vão ser apresentados, ainda a gente vai discutir de novo com a equipe do Nutec, com o Lênin, porque graças a esse feedback deles, a gente está conseguindo adaptar ao que vocês precisam, tá? Mas, em princípio, vai ficar assim. Na segunda-feira, eu já vou disponibilizar o material de consulta e a tarefa para ser feita de 3 aplicativos, tá? O Gmail, o Google Meet e o Google Groups, tá? Eles são bem curtinhos, são coisas bem simples, são aplicativos que vocês normalmente já utilizam de maneira adequada, então são só algumas coisas que vocês fazem no cotidiano, colocando alguns pontinhos de curiosidade a respeito do aplicativo. Por quê, gente? Porque a partir desse momento aqui, esse conteúdo é o conteúdo que vai ser cobrado na prova de vocês de Google Educator, tá? Então, é preciso que vocês tenham um certo domínio disso, porque na parte prática, basicamente, tudo que vocês forem fazer aqui nesses aplicativos de tarefa vai ser o que vai ser cobrado para vocês no conteúdo, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente vai habilitar esses 3. Na terça, vai vir também, sempre depois das 16, tá? Eu pensei em colocar nesse horário justamente para que vocês tenham tempo de chegar em casa e ter... Só não precisar fazer isso de imediato, mas ter um tempo de um dia para poder fazer uma leitura e dar um feedback. Eu percebi pela hora que vocês acabam me respondendo, que normalmente todos acabam fazendo quando estão em casa, né? Normalmente quando sobra aquele tempinho. Então, eu acredito que esse horário seja um horário adequado para chegar, para durante o tempo que vocês estão no trabalho, nas demandas de vocês do dia a dia, não chegue a tarefa, tá? Vocês têm a tarefa lá para vocês fazerem, então, durante o dia, né? Então, até segunda-feira, até a nossa reunião, ainda a gente vai estar no módulo 2, aí depois da nossa reunião já inicia o módulo 3, então vocês vão ter até terça-feira para fazer essa parte, tá? Depois, na terça, a gente vai habilitar o Google Agenda com uma tarefa. É uma tarefa bem simples, aqueles que usam já as ferramentas não vão ter dificuldade, tá? O Google Drive na quarta-feira e o Classroom na quinta-feira, tá? Então, na sexta-feira, dia 15, até as 3 horas, o ideal é que vocês já tenham feito essas tarefas, para a gente poder finalizar com o teste, tá bom? O teste ele vai vir nesse mesmo padrão, tá? Todo o material, todo o conteúdo vai estar disponível, serão no máximo 10 questões, com múltipla escolha ou caixa de seleção, tá bom? Então, a intenção do teste é, mais uma vez, simular aquilo que vocês vão encontrar na prova, na prova final do Google Educator, na prova internacional, porque o que a gente quer é deixar vocês bem preparados nesse momento de formação, para que a gente use o prazo que a gente tem nos outros meses para preparar vocês como multiplicadores, tá? E a prova vai ser, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza, tá? A gente vai estar nesse apoio constante com vocês, ok? Então, por hoje, eu encerro aqui o que a gente tem para apresentar e para mostrar.
Mais uma vez, eu aguardo vocês concluírem as tarefas. Se tiverem mais alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp. Professor? Oi, Tainá. Oi, Tayara, isso, boa tarde aí. boa tarde. Eu comentei aí no chat. Não seria interessante a gente também poder participar lá no grupo do WhatsApp, não? Então, Tayara, o que aconteceu? A ideia do grupo é a gente poder fazer os anúncios, então, qualquer urgência ou qualquer recado que o Lênin precisa falar, ou qualquer recado que o pessoal da Nutec, a Luísa, a Paulo precisa falar, ou eu precisa falar, que vocês tenham esse acesso. O porquê que a gente desabilitou esse contato? Assim, vocês podem, qualquer problema, procurar a gente pessoalmente, tá? Porque senão, o que estava acontecendo? Eu mandava os recados, e aí as pessoas começavam a comentar em cima, e aí aquela pessoa que não conseguiu acessar muito cedo, pegou muitas mensagens e perdeu o recado no meio das mensagens, entende? Então, por isso que a gente optou por deixar desativado. Então, qualquer coisa que tiver, você pode me procurar lá no privado, ou procurar a Lênin, o Luísa, Paulo no privado, que a gente vai atender a dúvida, tudo bem? Não, tudo bem. A questão seria mais para a gente interagir, né? Para um ajudar o outro nas tarefas, para não sobrecarregar até vocês, porque tem coisas que a gente poderia resolver. O que eu posso ver, eu vou até já deixo aberto aqui para a Lênin, Luísa, Paulo, a gente pode criar um outro grupo para que vocês façam essa interação. Então, deixar um grupo esse para os recados, que vocês deixam ativado com a mensagem, e cria um outro grupo para aqueles que quiserem participar dessa interação. E aí a gente vai administrando essas dúvidas. O que vocês acham? Entendi. Não sei. Por mim, seria bom. Tem que ver o restante do pessoal. Bom, gente. Tá bom, eu vou ver isso daí depois com vocês, e aí a gente trata dessa problemática das pessoas querendo se comunicar de uma outra maneira, ok? Lênio, não sei se Luísa está aí, tá? Paulo, vocês querem deixar algum recado? Quer alguma coisa? Não, Pedro, acho que por hoje basta, né? Sim. Sexta-feira, né? Foi muito proveitoso hoje, o pessoal interagiu bastante. Eu acho que o lidar com a máquina também está facilitando bastante. A gente vai avançar muito aí. Então, pessoal, obrigado aí por tudo. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação. Pro Paula, que está dando um apoio gigantesco aí nesse projeto. Sim. E ao pessoal aí do Paramitas, parabéns, muito obrigado, hein? Uma boa tarde. Imagina, gente. Eu agradeço, então a gente fica por aqui, tá, gente? Então até segunda-feira, novamente. E qualquer dúvida, é só procurar a gente, tá bom? Um abraço a todos.